Oi, gente, olha nós de volta aqui para o terceiro episódio dessa série Sintonize. No episódio passado nós falamos sobre frequência, a frequência do alto, como se desligar da frequência do mundo e ir para a frequência do alto. Hoje nós vamos falar sobre distração, distraído. Olha só, existe algo de sobrenatural na distração e você vai entender isso hoje. Antes da gente começar esse episódio, eu queria pedir que você curtisse aqui esse vídeo, que você deixasse o seu like, o seu comentário e que você compartilhasse com o máximo de pessoas que você puder. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Se você está gostando dessa série, indica para o máximo de pessoas que você puder e não deixa de assistir as nossas séries anteriores, como por exemplo a série do Perdão, que foi a série passada, que foi incrível. Vamos nós então? Então, como eu falei para você, nós estamos começando o terceiro episódio, nós já estamos na metade dessa série, que se chama Sintonize. O poder que há aí na sintonia com o que é do espírito e de sair dessa sintonia da carne que muitas vezes nos destrói. Eu queria compartilhar com você algo que está na palavra de Deus, lá no começo, na criação do mundo. Veja que Satanás ele não precisa destruir você. Satanás ele só precisa distrair você, porque distraído, você sozinho irá se destruir. Você sozinho irá acabar com a sua vida. Olha o que foi que Satanás fez lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? Ou em outras versões diz, não comereis de nenhuma fruta das árvores do jardim? Se você parar para analisar, existem coisas esquisitas aqui nessa passagem. A primeira coisa que a gente tem que parar para raciocinar é: quantas vezes você viu uma serpente, uma cobra falando? Alguma vez na vida você já viu uma cobra falando? Eva ficou tão desnorteada com aquilo que ela perguntou que Eva nem percebeu que estava conversando com uma serpente, com uma cobra. Olha que loucura. Ainda tem mais. Se você parar para analisar aí um segundo ponto, você vai entender que Eva não percebeu que a serpente estava trazendo para ela uma meia-verdade. E uma meia-verdade na nossa vida, às vezes, é pior do que uma mentira. Porque quando uma coisa é uma mentira muito escrachada, quando você vê, por exemplo, hoje uma fake news que é totalmente fora de contexto de qualquer coisa, você já percebe que aquilo ali é uma mentira, é uma fake news e você já pula fora. Mas se aquela fake news vier camuflada com uma meia-verdade, o que é que geralmente as pessoas fazem? Elas pegam a fala de alguém, assim como eu estou falando para vocês, elas cortam somente os trechos que interessam a elas e fazem uma edição, uma montagem de vídeo. E aí ela consegue distorcer completamente o que as pessoas estão falando. O que foi que a serpente fez? A serpente sabia que Eva não poderia comer daquela árvore do fruto proibido. Mas ela chega perguntando o seguinte: é verdade que você não pode comer de nenhuma das árvores do jardim? Ou seja, ela trouxe uma meia-verdade. E ali ela começou um diálogo com Eva. E a partir daquele diálogo, num terceiro ponto, você pode observar que Eva criou o desejo de comer aquele fruto. Por quê? Porque Eva começou a sentir o desejo de ser como Deus. A vaidade começou a entrar no coração dela. E se você parar para analisar em outros trechos bíblicos, você vai ver que a serpente, que era Satanás, ele foi expulso do céu exatamente por isso. Lúcifer ele era um regente do coro celestial, ele habitava no mais alto dos céus e ele se encheu de vaidade, ele quis ser como Deus e ele não só foi arrebatado, como ele ainda arrastou um terço dos anjos com ele, que virou o inferno. Ele fez Eva sentir esse mesmo desejo. Olha, se você comer, você vai se tornar como Deus, você vai ser conhecedora do bem e do mal. E isso fez com que Eva abrisse os olhos, tivesse o desejo e fosse lá comer. O que eu quero dizer para você é que Satanás não precisou destruir Eva. Satanás ele só precisou distrair Eva. Ela mesma foi lá e se destruiu sozinha. Eu quero que você pegue a sua Bíblia agora aí, para você ouvir o que é que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Olha que magnífico isso aqui. Às vezes a gente começa a achar que porque a gente está na igreja,
porque a gente está debaixo da graça de Deus. A gente não vai cair, a gente não vai vacilar, a gente não precisa vigiar. Amigo, é o contrário. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais você será tentado. Satanás, em forma de serpente, ele chegou até ali para tentar acabar com Eva, para distrair Eva, exatamente porque ele sabia que Eva estava com Deus. O que é que Satanás vai fazer com os que já são dele? Nada, já são dele, tá tudo certo. Ele vai querer pegar você mesmo que está seguindo a Deus. Tenha certeza disso. E aí você pode me perguntar, Guto, certo, eu entendi. Mas o que eu devo fazer para não ser distraído também por Satanás? O que eu devo fazer também para que eu não me perca nas coisas desse mundo que fazem brilhar os meus olhos e cometa também tantos erros a ponto de perder a minha salvação? Olha só o que eu quero dizer para você. Em primeiro ponto, reconheça os seus limites. Saiba exatamente aonde estão as suas fraquezas. Tenha o autocontrole, o autoconhecimento. O que é o autocontrole e o autoconhecimento? Preste atenção. Se você sabe que você tem problema com o alcoolismo, se você sabe que você é um ex-alcoólatra, você não tem por que estar indo passear em barzinhos, em ambientes em que tem um monte de gente bebendo, porque você sabe que aquilo ali é a sua fraqueza. O seu limite é andar longe do limite. Esse é o seu limite. Se você é um cara que foi viciado já em pornografias, sai desses grupos de WhatsApp que passa o dia mandando pornografia. Se você é um cara viciado nisso, sai dessas páginas, desses sites, desses Instagrams que tu fica vendo o tempo todo pornografia. Enquanto você estiver preso, aprisionado naquilo ali, olhando para aquilo ali, você só vai pensar naquilo. Você não vai conseguir sintonizar aqui, ó, na vertical. Você vai estar todo o tempo na horizontal, você vai estar todo o tempo sintonizado com o mundo. E lembre do que nós falamos desde lá do começo da série. Não tem como servir a dois senhores, não tem como seguir em duas sintonias. Ou você está conectado, sintonizado com as coisas do alto, ou você está sintonizado com as coisas do mundo. Simples assim. A segunda coisa que eu tenho para dizer para você: pare de ficar o tempo inteiro só ouvindo pastores, padres e líderes religiosos. Inclusive eu mesmo. É muito bom você participar do Café com Cristo, é muito bom você ficar ouvindo o Café com Cristo, mas não pare aqui. Muito bom você ouvir, você confiar, mas melhor ainda é você conferir. Quando terminar a série, quando terminar o episódio, abre a tua Bíblia e confere tudo que eu estou falando. Olha se eu estou falando a verdade realmente. O problema é que as pessoas têm preguiça. E por ter preguiça, elas não querem buscar a palavra, elas não querem ler, elas preferem pegar o resuminho que o pastor fez, o resuminho que o padre fez. É mais cômodo, é mais fácil para mim. Só que daí você começa a ser enganado, porque do mesmo jeito que tem um monte de gente séria, um monte de gente bacana, um monte de pastor decente, de padres decentes, também tem um monte de pilantra por aí, que infelizmente está enganando muita gente. E às vezes enganando usando a própria palavra. Porque quando você não conhece a palavra, ele pega um trecho ali fora de contexto e cria um pretexto para dizer o que quiser para você. Amigo, vou repetir, confiar é bom, mas conferir é melhor ainda. O segundo ponto, busque a Deus sem cessar, estude a sua palavra. Isso vai fazer com que facilite a sua sintonia na vertical com Deus. E o terceiro ponto, tenha o seu devocional diário, o seu momento com Deus. Nunca deixe de orar. Nunca comece o seu dia resolvendo problemas, tendo chateações, fazendo outras coisas, quaisquer que sejam, sem que seja sintonizado com Deus. Primeiro de tudo, começou o dia, agradeça a Deus, sintonize com Ele, coloque naquela frequência, escute um louvor, faça o seu momento de oração, escute a palavra, leia a palavra, e daí você estará pronto para começar o seu dia. Lembre-se, mais uma vez eu quero dizer para você, Satanás ele não precisou destruir Eva, ele só precisou distrair. No momento que ele distraiu Eva, ela por si só foi lá e acabou com ela e ainda levou Adão junto com ela. Se tudo que eu falei para você hoje fez sentido, você está correndo um grande risco de dar um salto na sua vida. Você está correndo um grande risco de decolar, de mudar a sua vida completamente. Durante muitos anos, eu vivi um lado da minha vida que era o lado errado. De repente, Deus me mudou pelo avesso e eu vi que o avesso era o lado certo. Quando a gente começa a entender a palavra de Deus, quando a gente começa a sintonizar nas coisas do alto, a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava antes. A gente começa a entender coisas que a gente não entendia antes. Coisas que lá atrás eu ficava me perguntando, Deus, mas por que isso? Deus, mas por que aquilo?
Hoje tudo faz sentido. É como um quebra-cabeça que você foi juntando as peças ao longo da vida e hoje você conseguiu montar ele. Tá tudo claro ali na sua visão, você consegue ver tudo de fato como é. Então, se essa palavra fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Já deixa o teu like, o teu comentário, se inscreve no nosso canal. Esse episódio, essa série, O Café com Cristo, não é sobre mim, não é sobre o Guto Ribeiro, é sobre Jesus, sobre um nome que está acima de placa, de igreja, de religião, de qualquer coisa, um nome que cura, um nome que salva, um nome que tem poder. Então não deixe de compartilhar e abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe.